Guerra Peixe também chamou a gaita de Inúbia. Entre os caboclinhos eu só vi a palavra Inúbia no Sete Flechas do Recife. Bom, Inúbia, segundo o dicionário Ruais, é uma trombeta de guerra dos índios Tupi-Guarani. E também Mário de Andrade menciona a Inúbia dos índios Tupi-Guarani. É um instrumento muito característico dos caboclinhos e das tribos de índio. Tribo de índio é o nome de outra tradição muito parecida com caboclinhos, mas que tem alguns elementos diferentes. Então a gaita é um instrumento muito proeminente, vamos dizer assim, dentro do caboclinho, né? O gaiteiro de um caboclinho, geralmente ali no baque, entre aqueles do baque, o gaiteiro é um instrumentista mais raro. É mais difícil encontrar um gaiteiro do que o dos outros instrumentos. Então o gaiteiro geralmente tem um status mais elevado do que os outros tocadores, do que os outros músicos. E como o gaiteiro ele também faz a melodia que está relacionada com os caboclos da Jurema, então acaba que o gaiteiro é responsável mais fortemente por essa comunicação aí entre os caboclinhos e os caboclos da Jurema. É o único instrumento melódico desse terno. Também o público e os integrantes dos cordões, né, as pessoas que saem fantasiadas, elas também cantam. Então também a voz é um instrumento melódico. Elas cantam o quê? Elas cantam justamente os pontos do seu caboclo, e que tem a ver com os pontos da Jurema, né? A gaita também ela é um instrumento onipresente nos caboclinhos. Assim, é o instrumento que identifica mais o caboclinho. Originalmente, a gaita era feita de taboca, né? Uma madeira. E era principalmente a boquilha feita, modelada com a cera de abelha. Posteriormente foi que a gaita passou a ser feita com tubo de metal, que pode ser um latão, como esse aqui, que é uma liga metálica, de tubo também de inox, de alumínio e de outras ligas metálicas. E também é muito comum a gaita de PVC, de tubo de PVC. Hoje se usa muito pouco a gaita de taboca, é raro, muito raro, mas ainda é possível ver gaiteiro com a gaita de taboca. Assim, tem aqui gaita de PVC, né? Gaita de alumínio, essa com cera de abelha, é uma flauta reta, vamos dizer assim, ou uma flauta longitudinal ou vertical, como às vezes é chamada. Ela costuma ser feita com um cano de 3/4, ou seja, o diâmetro dele é em torno de 19 milímetros, e o tamanho aqui, a extensão, varia entre 34 e 39 centímetros de ponta a ponta. Pode ser mais e pode ser menos também. Mas assim, muitas gaitas estão ali entre 37 e 38, 39 centímetros. É um instrumento que tem em uma das extremidades um corte do tipo bisel, né? Esse bisel varia aí entre 38, um ângulo de 38 graus e 45 graus. Aqui é colocada uma boquilha, eles chamam de boquilha, né? Que é feita de cera de abelha ou de parafina. Também é feita de madeira. Ultimamente eles têm feito, os melhores gaiteiros, os melhores construtores de gaita,
eles têm usado da madeira, do tronco do cajá, da cajazeira. Já essa aqui é uma gaita em que a boquilha foi feita de parafina, né? Eles não gostam muito de usar parafina para fazer a gaita porque não afina direito e ela também é um pouco dura. Eles preferem ou a cera de abelha ou a boquilha de madeira. Aqui tem o bico, né, por onde introduzimos o ar. Essa parte, esse corte quadrado é a janela, né? E aí cá tem a outra extremidade em que é apenas lixada. A espessura da parede, né, desse metal aqui costuma ser de 1 milímetro até 1,5 milímetros. Eles preferem não usar uma parede muito mais espessa porque eles dizem que o som fica um pouco mais abafado. O ar ele é introduzido e é conduzido ao longo do tubo. Existe um gume, um pequeno gume que fica nessa boquilha de madeira e é exatamente a condução do ar até esse gume que faz com que esse ar vibre e gere o som. Essa gaita aqui, ela tem 4 furos, mas a gente também vê gaita de 5 furos, eu já vi até de 6 furos e de 3 furos também. Tem essa aqui também, que é uma gaita de 3 furos, ó, 1, 2, 3, 3 furos, né? Agora a mais comum é a gaita de 4 furos. É um aerofone, como se diz tecnicamente, né? Primeiro a introdução aqui pela boca, a introdução do ar, que é conduzido e é levado a vibrar, produz o som, e aí temos uma onda sonora que é do comprimento do tubo se apertarmos se taparmos todos os buracos, todos os orifícios. E aí o que acontece? A gente consegue assim o som mais grave, que no caso aqui, esse som é o mais grave, e ele nesse caso aqui é um Lá sustenido, é aproximadamente um Lá sustenido no diapasão de 440 Hz. À medida que nós vamos tirando os dedos e deixando os buracos livres, essa onda sonora vai sendo reduzida, então tem uma frequência maior e você começa a produzir diferentes alturas, né, diferentes notas, por assim dizer. Em geral, os gaiteiros tocam a partir do primeiro harmônico do som mais grave, ou seja, a primeira oitava, né? Eles não utilizam esses 4 primeiros sons mais graves. Eles passam a utilizar a partir daqui este som. Esse é o mais grave. A partir desse som, eles passam a utilizar. Porque a partir desse som, eu acredito, você consegue montar um segmento escalar com graus conjuntos. Então, eles passam a utilizar. E também tem a questão do volume, da amplitude sonora que se consegue a partir desse som e que não se consegue com os sons mais graves. Então, no caso dessa gaita aqui, por exemplo, aqui é um segmento, né, escalar, ainda tem mais harmônicos que se utiliza, né? Basicamente, utilizamos o segundo e o terceiro harmônicos de cada uma das 4 notas mais graves. Afinação. Para os gaiteiros, quando eles dizem que uma gaita está afinada, é justamente quando se consegue tirar os harmônicos mais agudos com muita nitidez. Por exemplo, significa para eles que
a gaita está bem afinada, ou seja, ela é uma gaita que plenamente capaz de reproduzir ali a música, né, de se manifestar a parte musical. Eu não sou um colecionador de gaitas, mas ao longo do tempo que eu venho pesquisando, né, comecei isso acho que em 2006, 2005, 2006, por aí, eu fui adquirindo uma gaita ou outra para aprender uns toques e fui ganhando também de presentes, os gaiteiros me davam gaitas de presente, e aí eu fui guardando as gaitas, né, e hoje eu estou com basicamente uma coleção. Não quis ser um colecionador, mas acabei virando um colecionador assim meio que naturalmente. A tradição de fazer gaita, ela está viva em Pernambuco, no Recife principalmente e na região da Mata Norte. Na região da Mata Norte eu conheço o Pingo da gaita, que é um bom construtor de gaita, o Tuti da gaita, a Binho, Davi. No Recife o mais conhecido chama-se Carijó da gaita, mas temos também um construtor de gaita chamado Alexandre. Temos também Seu Tuca, tínhamos, né? Perdemos Seu Tuca, mas ele também fazia gaita, ele era de um grupo de Camaragibe, na região metropolitana do Recife, é um dos municípios da região metropolitana. Então é uma tradição viva.